Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, sou um patriota raiz. Olha só, pessoal, eu vou trazer aqui no canal um vídeo extraordinário, uma notícia que não é nada boa para o Brasil, uma notícia que está chegando agora direto lá dos Estados Unidos, aonde eu fiquei sabendo que os Estados Unidos está levantando uma investigação comercial contra o Brasil, o que significa que não vai parar somente no tarifaço, tá? Tem muito mais coisa ruim vindo por aí. Muito bem, pessoal, vou pedir para você deixar o seu like no canal e também deixar a sua opinião antes de você sair aqui do canal. Quem vai falar sobre essa notícia aí, que o Brasil pode sofrer sanções além do tarifaço, tem coisa muito pior vindo por aí, é o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Vamos ver. É urgente! Estados Unidos abriram uma investigação comercial contra o Brasil e as sanções podem ser não só irreversíveis, mas piores do que as tarifas já aplicadas. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas sobre essa breaking news. Primeiro, o que é essa tal dessa investigação comercial que o Trump mandou abrir contra o Brasil, hein? E segundo, quais são as gravíssimas consequências disso, já que essa investigação pode gerar sanções contra nós que podem ser piores do que as tarifas e ainda por cima irreversíveis. Vamos então direto ao primeiro ponto com essa matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo. O governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Gente, é agora que se separam os homens dos meninos. Não tem mais espaço para piadinha dos ministros do Supremo, nem para os deboches de Lula oferecendo jabuticaba para o Trump. Essa investigação ela foi aberta por ordem do Trump pelo USTR, que é o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos. E qual que é o motivo? Olha aqui. Sob o comando do presidente Donald Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas, disse em nota o Jamieson Greer, representante dos Estados Unidos para o comércio. Quem diria, hein? Quem poderia imaginar que os ataques do Alexandre de Moraes e do Supremo às redes sociais americanas, ao X, à Rumble, teria consequências, daria nisso, hein? Quem diria que a regulamentação das redes sociais pelo Supremo, atropelando o Congresso, no contexto já do conflito com os Estados Unidos, escalando a briga, daria nisso, hein? Quem diria que banir redes sociais americanas inteiras do Brasil daria nisso? Quem diria que censurar cidadãos e empresas brasileiros e americanos daria nisso? Quem diria que ações têm consequências, hein? Se você, como eu, foi um daqueles que viu, que avisou, que a conta chega, que essa conta um dia iria chegar, senta o dedo com força, com indignação no like, porque a conta tá chegando. E a conta tá chegando e a fatura vai vir alta para Lula, para Moraes, para o Supremo, mas pior do que isso, os abusos e ilegalidades deles vão respingar sobre todos nós. Vem entender comigo aqui agora que investigação que é essa aí. Vinculado a uma legislação americana de 1974, o regulamento autoriza o governo dos Estados Unidos a retalhar com medidas tarifárias e não tarifárias qualquer nação estrangeira que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. China e União Europeia já foram alvo. Se até a União Europeia, que é uma grande aliada dos Estados Unidos, foi alvo, gente, o que dizer então do Brasil, hein? Olha como que os Estados Unidos ainda ressaltaram os ataques brasileiros às redes sociais americanas como causa disso tudo. O documento que detalha a investigação diz que o Brasil pode estar prejudicando a competitividade de empresas americanas ao retalhar redes sociais por elas não censurarem conteúdo político e ao restringir a capacidade das empresas de oferecer seus serviços. Agora olhe essa surpresa aqui. A decisão leva em conta também a falha do Brasil em aplicar medidas anticorrupção e de transparência. Não há detalhamento de como isso teria acontecido. Opa! Quem diria que destruir a Lava Jato, a maior operação anticorrupção do mundo, traria essas consequências, hein? De novo, quem diria, gente? A Folha, como será que isso teria acontecido, hein? Vamos pensar junto aqui? Olha, eu não vou ficar reprisando tudo que a gente viveu nos últimos 6 anos, não. Eu vou só trazer uma outra matéria aqui da própria Folha sobre um fato atual e que é um resumo perfeito disso. Olha aí, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Matéria de ontem. O melhor resumo disso aqui, gente, é:
Foi pro Supremo! Foi pro Supremo! A gente vai sair da prisão! Ah, gente, se você concorda, deixa aí seu like indignado, deixa aí o seu comentário sobre esse absurdo, porque isso tem que nos revoltar. E depois o Supremo diz que ele é alvo do ódio por causa de ataques orquestrados. Olha aí, gente, quem que ataca o STF? É o próprio STF. O STF é responsável pela sua própria destruição moral. E voltando pro tema, é importante dizer ainda que as redes sociais e a corrupção, elas não são as únicas coisas que os Estados Unidos vão investigar, não. Eles citaram também práticas comerciais desleais e injustas no comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais injustas a outros países, proteção à propriedade intelectual, tarifas do Brasil ao etanol americano e o desmatamento ilegal. Agora, bora aqui para o segundo ponto, para a gente entender as consequências dessa investigação. O que pode acontecer, Deltan? A investigação comercial tem o potencial de gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos de novas sanções consideradas, presta atenção, de difícil reversão. Sanções aí com risco de serem irreversíveis. Mas é pior do que isso ainda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bárbara Medrado, advogada de Direito do Comércio Internacional da King & Spalding, disse à Folha na semana passada que os riscos de uma investigação com base na seção 301, que é essa investigação que o Trump instaurou, são tão grandes ou até piores do que o anúncio das tarifas de 50%. Ou seja, a gente está debaixo do risco de sanções novas, piores do que as tarifas de 50% e ainda com risco de serem irreversíveis. Ou o governo Lula e o STF caem na realidade, colocam os adultos na sala, param com seus deboches, piadinhas, com as cartinhas, com os recadinhos, com as ameaças via imprensa, ou os brasileiros vão sofrer como nunca sofreram antes, tudo por culpa desse desgoverno e lua de mel com o STF. Tá na hora de ter seriedade, de ser inteligente, estratégico, de sentar para negociar um acordo com os americanos, de levar a sério as preocupações de Trump com a perseguição a Bolsonaro, a perseguição à direita, a liberdade de expressão, com os abusos do Supremo no Brasil e com a proteção dos corruptos do nosso país. É isso ou é o apocalipse? Muito bem, galera. Você que está aqui ligadíssimo aqui no canal para saber aí das últimas informações, dos bastidores, de tudo que está acontecendo em Brasília. Então eu vou trazer para você aqui agora no canal mais uma notícia e não é boa, tá bom, pessoal? Dessa vez é sobre o governo do presidente Lula. Tem uma coisa, pessoal, que está acontecendo no Brasil, aliás, né, no Brasil tem várias coisas acontecendo paralelamente, mas eu vou tratar aqui no canal de um assunto muito sério agora, mas muito sério mesmo. Então eu vou pedir para você ficar aqui até o final do vídeo e eu vou trazer o pessoal do TV Auriverde, que vai falar sobre esse assunto agora aqui no canal, tá bom, pessoal? Vamos ver. Ter você por aqui, Silvio. Vamos fazer, pingou a primeira pausa no rádio, a gente já segue com informação no YouTube da Auriverde Brasil. Gabi, já vamos com a primeira do dia. O que você separou pra gente? Vamos de OTAN, Gabi? OTAN, pode ser, Pitoli. Vambora, diz aí. Vou trazer aqui as informações da CNN Brasil. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, emitiu um alerta significativo nesta terça-feira, dia 15, sobre possíveis sanções contra Brasil, China e Índia. O aviso indica que estes países podem enfrentar medidas punitivas caso mantenham seus atuais níveis de comércio com a Rússia. A declaração foi feita durante uma reunião com senadores dos Estados Unidos no Capitólio, em Washington. O comunicado reforça uma ameaça anterior sobre a aplicação de tarifas de 100% a nações que mantêm negociações de petróleo e gás com os russos, estabelecendo um prazo de 50 dias para que Moscou chegue a um acordo sobre o conflito com a Ucrânia. Falando um pouco sobre impacto nas relações comerciais, após sofrer sanções de grande parte do Ocidente, a Rússia encontrou nos países do BRICS seus principais parceiros comerciais. A China lidera as importações, tendo movimentado 129 bilhões de dólares no último ano, enquanto o Brasil importou 12 bilhões de dólares, com foco principalmente em petróleo e recursos minerais. Essa mensagem recente, durante a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a Rússia defendeu que o modelo liberal de globalização se tornou obsoleto, destacando a crescente importância dos mercados emergentes. Pitoli. Olá, Silvio.
é importante a gente entender que esse dinheiro, esses 12 bilhões de dólares, hoje financiam a guerra. Né? Para aqueles que dizem que o Lula é o paz-amor, que o Lula é o governo do amor, que o Lula não é o genocida que Bolsonaro foi, o dinheiro nosso saindo daqui está alimentando a guerra, né? Rússia e Ucrânia, fazendo com que ucranianos sejam mortos, atacados, com parte de recursos que sai daqui do Brasil para o caixa do Putin. O que alguns pontos chamam a atenção. Primeiro o seguinte, e eu queria tentar entender, como é que 12 bi chega na conta do Putin se ele está fora do sistema financeiro internacional? O dinheiro vai do quê? Vai de navio ou vai de Airbus A330 do governo? Como é que esse dinheiro vai para a Rússia? Esse é um ponto, porque se a Rússia está escanteada fora do sistema financeiro internacional, do tal do SWIFT, como é que se paga a Rússia? Como é que eu faço para chegar 12 bi na conta do Putin? Chegou de alguma forma. Né? O Brasil financiando a guerra, mas financiando de que forma? Esse é um ponto. E outro, para complementar e já te passar o Lavo, passar para o Silvio também, o que nós estamos falando há meses, aliás, acho que desde o início do governo Lula, quando decide receber aqui os navios iranianos, toda aquela coisa que a gente já viu, com Mauro Vieira, um 2 de paus, né? O chanceler era um 2 de paus, cumprindo ordens de Celso Amorim. Desde aquele momento eu comecei a dizer aqui na rádio, descemos do lado errado do muro. A conta está chegando, Olavo. Toda a Expo é incrível, é um momento mágico, dá muito orgulho em ver que a gente construiu a maior feira de investimentos do mundo. Grandiosidade. Expo, ela representa o que é a XP, né? O que é o tamanho do nosso ecossistema. O Brasil imagina que não receberá críticas internacionais. Isso vai acontecer, estamos expostos, né? Agora, só lembrando, não era o Lula aquele cara que ia resolver o problema da guerra da Ucrânia numa mesa de bar, tomando cerveja? Não é, parece que quer resolver intensificando as relações comerciais com a Rússia. Essa intensificação, fruto do BRICS, que hoje é uma verdadeira maldição em cima do Brasil, atrai mais uma chance de sanção. Mas já não tem pouca, já temos as tarifas de 50%, tem agora a investigação dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras que ferem os americanos, agora temos a OTAN. Está bom ou não? Quando a nossa política internacional mudará? Quando o Lula deixará de ser pária, tentando transformar o Brasil em pária, mudará? Quando? Quando isso vai acontecer? Está nas nossas mãos. Silvio, eu tô achando que vai faltar jabuticaba, né? Porque já vai ter que oferecer jabuticaba para o OTAN, para o Trump, vai faltar jabuticaba, Silvio. O vídeo da jabuticaba é uma molecagem, né, Pitoli? Que absurdo. Olha, tudo isso que a gente está assistindo, o mosaico, na minha opinião, mostra a hora mais infame, o momento mais infame da diplomacia brasileira. Nunca o Brasil decidiu mergulhar de cabeça, de vez, nesse eixo Rússia-China e os ayatolás do Irã, bem lembrado por você. Vamos lembrar que fevereiro de 2023, uma fragata e um porta-helicópteros iranianos, embarcações classificadas como terroristas pelo governo americano. À época, a embaixadora Elizabeth Begley deixou isso bem claro, que o Brasil não deveria, era começo do governo Lula, segundo mês depois de reassumir a presidência da República. E o governo americano deixou bem claro, o Brasil não deveria permitir que essas embarcações atracassem. Sabe-se lá quem subiu, quem desceu, o que, como e por quê. Ademais, tem um ponto que é o BRICS como um escudo. Esse banco do BRICS, o grupo do BRICS, isso é os BRICS, eles são um escudo, na verdade, para o governo brasileiro ideológico, apesar de empoeirado do ponto de vista ideológico, é um governo que flerta com esse eixo anti-ocidente o tempo inteiro. É tentar colocar o Brasil a serviço da China e da Rússia. Você lembrou bem, como é que o dinheiro vai parar lá? E por que vai parar lá? O PT sempre que chega ao poder tem diálogos cabulosos, tem caminhos cabulosos com aquilo que não presta no planeta, com aquilo que não presta no mundo. Então, infelizmente, nós estamos assistindo uma cena infame, é um momento muito ruim para o Brasil. E vamos, para fechar aqui esse comentário, Pitoli, lembrar o seguinte,
Tudo que nós estamos assistindo, tarifaço, crise diplomática, tudo isso é fruto de provocação. O Lula provocou, o STF provocou, afinal de contas é um consórcio de poder, o Lula não governa sozinho, ele já admitiu isso, que ele não consegue governar sem o STF, portanto eles provocaram uma crise diplomática que só escala. Até agora ela não diminuiu. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer a audiência de todos vocês aqui no canal, como eu sempre digo aqui no canal. Vocês, meus amigos patriotas, minhas amigas, vocês são realmente fantásticos, tá bom? Eu quero agradecer demais a audiência de vocês aqui no canal, que não é pouca, né? Temos uma audiência muito boa e tudo isso graças a vocês que procuram sempre os canais de direita para se informarem. Isso é muito bom. Meu nome é Ciro Moreira, sou um patriota raiz. Eu sou apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama, sou de direita, defendo pilares como Deus, pátria, família e liberdade. Se você se identifica conosco, então se inscreva aqui no canal. Já, além de se inscrever aqui no canal, também vou pedir para você ativar o sininho das notificações. Vou pedir para você deixar sempre aqui nos comentários do vídeo, deixar aqui a sua opinião, porque fazendo isso, é claro, você está ajudando muito o canal a ganhar engajamento, então, nas redes sociais. Eu agradeço a todos de coração e eu estou indo embora, pessoal. Eu vou, mas eu volto, tá bom? Tchau.